Alô, minha gente querida, sejam todos bem-vindos a mais um programa Curiosidades Bíblicas. Minha gente querida, antes de iniciar o nosso programa, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal e compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo, para que a gente possa chegar a mais pessoas e ter mais visibilidade no YouTube. O tema de hoje é por que padre não pode casar. Muitos católicos não aprofundaram essa pergunta, né? Nesse programa vamos conversar sobre isso. Vamos para o nosso estúdio de apresentação. Muito bem, já estamos aqui no nosso belíssimo estúdio de apresentação, né? Nós temos um vitral aqui atrás muito bonito, das nossas catedrais, por aí tem muitas imagens de muitos padres aqui, né? No vitral aí atrás, porque o tema é por que padre não pode casar. Vamos primeiramente, gente, na Bíblia, tá? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Olha, São Mateus, capítulo 19, versículo 12, ele fala: porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então, minha gente, São Mateus aí descreve a palavra de Jesus que fala sobre isso, né? E ele fala que há eunucos que são desde o ventre de sua mãe. O que é eunuco? Eunuco são aquelas pessoas que não têm relações sexuais, se abstêm de relação sexual, né? Então, eunucos que são desde o ventre de suas mães são aquelas pessoas que nascem com algum tipo de problema, de alguma situação, que ela já nasce assim, que ela não tem relação sexual. E há eunucos tornados pelas mãos dos homens, e há eunucos, certo, tornados pelas mãos dos homens. Por exemplo, tinham escravos que eram eunucos, eles eram castrados e eles cuidavam dos haréns com as mulheres dos reis, que tinham muitas mulheres, né? Então, o escravo que cuidava dessas mulheres, eles eram castrados, eles eram eunucos. E Jesus fala de um terceiro tipo de eunuco, gente, que eles se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Esses eunucos, gente, são aquelas pessoas que abrem mão do casamento, abrem mão da vida sexual para se dedicar inteiramente ao reino de Deus, não é? E Jesus fala, olha, quem puder compreender, compreenda. E a gente sabe, se Jesus falou isso é porque ele sabia que muitas pessoas não compreenderiam essas palavras, né? Por isso, e a Igreja Católica ela é muito criticada por causa disso, não é verdade? Mas aí a palavra já está dizendo, olha, quem puder compreender, compreenda, né? Jesus já estava dizendo que teria muitas pessoas que não compreenderiam. Vamos para o próximo texto, São Lucas, capítulo 18. Os versículos estão no próprio texto lá, gente. Respondeu Jesus: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Olha, gente, Pedro fala, nós abandonamos tudo, deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor de Deus, pelo amor do reino de Deus, sua casa, mulher, irmãos, pais, mães, filhos, e que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Gente, desde os discípulos de Jesus largaram tudo para segui-lo, né, gente? É uma prova de amor ao reino de Deus, né, gente? Hoje nós vemos muitas pessoas aí que querem seguir Jesus, que dizem que querem seguir Jesus, mas não abrem mão de nada. Pelo contrário, né? Eles querem, venha a nós, muito mais, né? E aqui mostra que as pessoas que abrem mão de tudo isso por amor ao reino de Deus, né?
já existiam desde os primórdios do cristianismo, quando Jesus chama os 12 discípulos, né? Deixaram mãe, pais, mulher, filhos, se abriam mão de tudo isso para seguir Jesus, né? Vamos seguir aqui 1 Coríntios capítulo 7, 8 e 9. São Paulo diz, ele escreve à comunidade de Coríntios, ele fala: pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Olha, gente, olha que interessante. Paulo fala que queria que fosse como ele. Ele não tinha mulher, ele não era casado, ele se dedicava inteiramente ao reino de Deus, viu, gente? E ele fala, queria que todos fossem como eu, mas ele diz, cada um de Deus tem um dom particular, uns este, outros aquele. Aí ele fala, aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Olha, ele fala que é bom que fique como ele. Lá na frente ele fala, no 9, versículo 9, mas se não podem guardar a continência, casem-se, é melhor casar do que abrasar-se. Então, meus queridos irmãos, a Igreja Católica, ela adotou os conselhos de Paulo e as palavras de Jesus que nós vimos aí atrás. A Igreja Católica adotou isso como uma regra disciplinar. Ela adotou isso como uma regra disciplinar. Não é um dogma de fé, gente. Não é uma lei dogmática ou canônica. É uma regra disciplinar. Ou seja, a igreja, ela pegou as palavras de Paulo e adotou como regra disciplinar para todos os ordenados na igreja, padres, bispos, né? Com exceção dos diáconos. Eu vou explicar isso daqui a pouco, né? Olha, em 1 Coríntios, também Paulo fala, capítulo 7, versículo 32 e 33. Ele fala, quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Então Paulo, ele defende o celibato, gente. O desejo dele é que todos fossem celibatários, não é? Então ele fala, nesse texto aí, ele coloca que o solteiro cuida das coisas que são do Senhor. Os solteiros também englobam os viúvos e as viúvas, tá? Então Paulo defende o celibato dos pregadores, não é? Lá em cima ele reconhece que cada um tem um dom, nem todo mundo tem esse dom, né? Aí a nossa igreja, ela escolhe entre as pessoas que se colocam, né, como disponível para viver o celibato, né? Entre essas pessoas, ela escolhe para serem padres. Olha, no catecismo da igreja, no número 1979, fala, todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, viu, gente? Os diáconos permanentes podem ser casados. Normalmente são escolhidos entre homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Mateus 19, versículo 12. Chamados a consagrar-se com indivisível coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor, entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O catecismo segue dizendo: o celibato é um sinal desta nova vida a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Catecismo da Igreja Católica,
1979 o número do parágrafo. Então, quando vocês verem essas 3 letras C e C, já sabe que está se referindo ao Catecismo da Igreja Católica. Então, gente, a Igreja adotou isso como o celibato, como regra disciplinar para os padres, né? Então, quer dizer o seguinte, não é um dogma de fé, porque os dogmas, gente, eles são imutáveis, não se muda dogma. Agora, uma regra disciplinar pode ser mudada. Por exemplo, um novo Papa, ele entende, junto com a Igreja, numa reflexão, que está tendo dificuldade de encontrar pessoas celibatárias para serem padres, o Papa pode chamar um concílio e definir novas regras e a decisão de ordenar homens casados. Sabia disso? É possível isso, porque é uma regra disciplinar. Essa regra ela pode ser mudada em situações necessárias. Vamos seguindo aqui. Gente, aproveitando que nós estamos falando dos padres, sabia que existe padres diocesanos e padres religiosos? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre essa curiosidade. Olha, o sacramento da ordem, gente, ele se compõe de 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Olha, o primeiro grau da ordem é o diaconato. Homens casados podem ser ordenados diáconos. O segundo grau é o padre presbítero, não é? E o terceiro grau é o bispo. Para alguém chegar, gente, a bispo, ele tem que passar por todos esses graus: diaconato, presbiterato, ou presbiterado e episcopado, né? Todo bispo tem que ser padre e diácono antes. Então é isso. Agora vamos explicar sobre padre religioso e padre diocesano. Tem esses 2 tipos de padres na Igreja Católica. O padre religioso, gente, ele é um clérigo regular, é chamado de clérigo regular. E o padre diocesano é chamado de clérigo secular. Vamos aprofundar mais um pouquinho. O padre religioso, ele professa os votos de pobreza, castidade e obediência. Esse padre religioso, clérigo regular, ele pertence a um grupo de padres, uma congregação religiosa missionária ou chamado Instituto de Vida Consagrada. Eu vou dar um exemplo mais para frente dos padres xaverianos como exemplo de padre religioso, tá, gente? O padre regular, ele segue uma regra de vida. O que quer dizer isso, gente? Que cada congregação religiosa de padres, eles têm uma regra. Olha aqui um exemplo. Aqui está a regra de vida dos padres missionários do Sagrado Coração. É um livrinho que tem toda a vida, como é que eles devem viver aqui, tá? A capa do livro é verde e dá reflexo na luz, tá, gente? Cada congregação tem esse livro com as suas regras, viu, gente? Esse padre religioso, ele é obrigado a viver em comunidade com outros irmãos da congregação. Por isso, gente, que os padres religiosos, eles nunca ficam só. Ou eles são 2, ou eles são 3, né? Quando falta padre, podem ficar até 2. Quando tem vários padres, geralmente ficam em 3 também, né? Eles têm que viver em grupo, em comunidade, tá? Nas congregações ou institutos, há irmãos que não são ordenados. Tem aqueles, gente, que entram nas congregações religiosas e eles não são ordenados padres. São os irmãos, também chamados de frei, e as irmãs. Elas professam os votos de pobreza, castidade e obediência,
mas não são ordenados e ordenadas. As mulheres não são ordenadas, e existe aqueles que são irmãos, eles não são ordenados. São chamados de frater, de frei, tá? Agora vamos falar do padre diocesano. O padre diocesano, ele pertence a uma diocese. Às vezes ele fica muitos anos no mesmo lugar, na mesma paróquia, e ele deve obediência ao bispo local, o superior dele é o bispo, e ele segue a castidade, mas ele não tem voto de pobreza, viu, gente? Os padres religiosos têm voto de pobreza, eles não podem ter nada no seu nome, não podem ter conta bancária, não podem ter bens nenhum em seu nome. Tudo pertence à comunidade religiosa deles. E eles têm um padre superior. Eles devem obediência ao padre superior da congregação deles. Já os padres diocesanos é ligado diretamente ao bispo e deve obediência diretamente ao bispo, né? Então, essa é a diferença do padre religioso e o padre diocesano. Olha, na nossa paróquia aqui, nós temos padres religiosos missionários xaverianos. Ou seja, eles pertencem ao instituto religioso ou uma congregação chamada de missionários xaverianos. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Já que aqui na nossa paróquia, são eles que trabalham aqui, né? Olha, os missionários xaverianos foram fundados por um bispo, São Guido Maria Conforte. Era um bispo. Ele tinha um grande sonho de ser missionário nos lugares longínquos, porém a saúde dele não permitiu que ele fosse missionário, né? E como bispo, ele teve que assumir uma tarefa que a igreja encaminhou, né? O bispo, quando ele é chamado a assumir uma diocese, ele já não pode mais sair de lá sem o Papa o transferir, né? Então ele ficou preso a uma diocese e não poderia, pela saúde também, sair evangelizando pelo mundo afora. Então ele era grande admirador de São Francisco Xavier, conhecia a vida de São Francisco Xavier, que foi um grande missionário nas Índias, na China, no Japão, no Oriente, não é? Então o bispo São Guido se inspirou em São Francisco Xavier e criou um grupo inspirado no nome Xavier, de xaverianos, aos lugares mais longínquos, levar o evangelho como fez São Francisco Xavier. Por isso o nome xaverianos. Olha, aqui na nossa paróquia nós tivemos muitos padres xaverianos que passaram por aqui, né? Tivemos Padre Sérgio, bem no início. Tivemos muitos padres. Eu lembrei do Padre Sérgio porque eu era criança aqui na paróquia. Padre Salvador, antes do Padre Sérgio, né? Eu estou falando os que eu lembro, tá, gente? Inclusive eu fui convocado pelo Padre Salvador a ser membro do primeiro conselho paroquial aqui na nossa igreja, representando os jovens na época, né? Aí então, aqui na Prelazia do Xingu, no sul do Pará, sul-sudeste do Pará, no Alto Xingu, nós temos os missionários xaverianos aqui. Então, nós lembrando aí do nosso querido Padre Martim, né? Que foi pároco aqui na nossa paróquia por vários anos. Atualmente está na Colômbia fazendo um curso de formação teológica pastoral, né? Nós temos atualmente o Padre Joanes, pároco da nossa paróquia, né? E prestando um trabalho vocacional aqui, nós temos o Padre Humberto, não é? Temos também o Padre Pedro trabalhando aqui na paróquia. Eu não consegui fotos dos outros, eu consegui apenas esses três e coloquei por isso, né? Para representar todos os outros padres que já passaram por aqui. Então, gente, isso é um pouco da explicação sobre o trabalho dos padres, né? Então, os padres religiosos,
eles pertencem a uma congregação, eles têm uma regra de vida, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Eles têm uma regra de vida. Essa aqui é a regra dos missionários do Sagrado Coração. Eu fiquei no seminário dos missionários do Sagrado Coração 6 anos, por isso eu tenho a regra deles. Os padres, gente, diocesano e religioso, eles têm a obrigação de rezar a liturgia das horas todos os dias, a oração da manhã, da tarde e da noite, se for possível, né? Se não, pelo menos 2 vezes eles fazem a liturgia das horas. Então essa é um pouco da curiosidade sobre os padres e a diferença entre eles, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.